Boa noite, queridos. Convido a igreja a abrir sua Bíblia no livro de Neemias. Nós vamos para o capítulo 8 hoje, desse livro que estamos estudando. E eu dei o título de Restaurados pela Palavra. E a grande verdade, eu já coloco no começo aqui, para nós estarmos pensando, depois eu reforço ela. Somente o estudo reverente da palavra de Deus restaura o nosso espírito teimoso e acomodado, levando-nos à prática piedosa da lei de Cristo. Quem conhece a história do povo de Israel sabe que eles foram enviados para o exílio na Babilônia porque eles tinham se afastado de Deus, adotando as práticas pagãs dos povos que eles não expulsaram da terra como foi ordem de Deus para que isso acontecesse. Mas Deus falou que eles voltariam, traria eles de volta depois de 70 anos. E aqueles anos de exílio, apesar de terem sido usados por Deus para disciplinar o seu povo, foi um tempo de devastação na terra e de esfriamento espiritual para o povo de Deus. Eles ficaram vazios, quebrados e espiritualmente cegos. Mas então, algo extraordinário aconteceu. E é o que nós vamos ver hoje no capítulo 8 de Neemias. O povo se reúne como um só homem, o texto vai dizer isto, e tem sede de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a voz de Deus. E quando a lei é lida, não há espetáculo naquele dia, não há performance do pregador naquele dia, não há sinais miraculosos naquele dia, apenas a leitura e a exposição da Escritura. E enquanto isso acontecia, os corações vão sendo aquecidos, eles sendo quebrantados, provocando um verdadeiro despertamento espiritual no meio do povo de Deus. E esse, nós vamos ler hoje, é um dos momentos mais belos e de um avivamento que a Escritura narra. Nós temos o poder da palavra de Deus para transformar vidas, restaurar identidades e reacender a chama de uma nação para adorar o seu Deus. E eu penso que da mesma forma que aconteceu naquele dia, hoje também há esse clamor entre muitos. Por isso nós precisamos voltar às Escrituras. Precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos de um encontro com o verdadeiro Evangelho que muda a nossa visão e visão da vida e a maneira como nós vivemos neste mundo caído. Neemias, então, não é apenas uma lição de história que nós teremos. É um espelho para a nossa geração. E talvez, como aqueles homens e mulheres em Jerusalém, você também esteja sedento por algo real. E creia, Deus fala ainda hoje. E a sua palavra continua viva, eficaz e capaz de trazer vida e renovação espiritual. Talvez você já passou ou esteja passando por um momento de esfriamento espiritual na sua vida, quando as coisas de Deus não importam muito para você. Você está mais interessado nas coisas do mundo, no que o mundo pode te oferecer. O que você deve fazer se você está passando por isso? Ou se você já passou, o que você fez para que isso fosse mudado? Se colocar de pé diante da palavra de Deus com a máxima atenção, ouvir o que Ele tem para dizer, para que você experimente então o verdadeiro avivamento e seja cheio do Espírito Santo, porque a alegria do Senhor é a sua força. Isso quer dizer que há uma profunda conexão entre o ensino fiel das Escrituras e o avivamento espiritual do povo de Deus. Sempre que a palavra de Deus é lida e explicada, há uma profunda manifestação do Espírito, gerando despertamento e crescimento na igreja. Em uma pesquisa feita algum tempo atrás nos Estados Unidos, chegou-se à conclusão de que a pregação da palavra de Deus é o principal fator de crescimento saudável de uma igreja. Não são eventos, não são atividades, mas é a pregação fiel da Escritura. E o crescimento da igreja sempre foi um tema de bastante discussão entre os pastores. Todo pastor anseia que a sua igreja cresça e mais pessoas ouçam o Evangelho. E espera-se que uma igreja saudável cresça saudável. Se ela não cresce é porque enfrenta problemas.
E nós sabemos que a fidelidade e a esterilidade não conseguem conviver juntas. E Rick Warren afirma o seguinte: pergunta errada. O que fará a nossa igreja crescer? Essa pergunta é errada. Você não pode perguntar isso. O que fará a nossa igreja crescer? A pergunta correta é: o que está impedindo a nossa igreja de crescer? O que está impedindo a igreja de crescer? Talvez em nossos dias falte fome da palavra de Deus entre o povo de Deus, porque estamos nos empanturrando nossa alma, nosso espírito com as coisas do mundo, entretenimentos, diversões e conformidade ao estilo de vida do mundo. E não é de estranhar que isso aconteça no meio dos crentes também, essa conformidade com o mundo. Nesse contexto, Neemias, então, é um modelo de pregação que produz o verdadeiro arrependimento e crescimento espiritual no povo de Deus. E aí eu reforço a grande verdade. Somente o estudo reverente da palavra de Deus restaura o nosso espírito teimoso e acomodado, levando-nos à prática piedosa da lei de Cristo. Falei na minha classe que talvez alguns vão apanhar hoje no texto, mas é o texto bíblico que eu vou pregar. Então, se você sofrer um pouquinho, depois a gente conversa. Se paga um café, tá tudo bem. Tô brincando. Vamos para Neemias 8. Vamos ler o texto de Neemias 8. Eu me coloco também com você, tá bom? Eu também sou teimoso e acomodado muitas vezes. Neemias capítulo 8. Nós vamos ler o capítulo todo. Neemias capítulo 8 diz assim a palavra do Senhor: quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Hasabadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava no lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, Rodias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías, e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar. Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que não tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, os chefes das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, se reuniram com Esdras, o sacerdote, para estudarem as palavras da lei.
Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas durante a festa do 7º mês. Assim, publicaram e anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saiam para os montes e tragam ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas para fazer cabanas, como está escrito. O povo saiu e trouxe os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça do Portão das Águas e na praça do Portão de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e morou nelas, porque os filhos de Israel nunca haviam feito isso desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e todos estavam alegres. O livro da lei de Deus foi lido diariamente, desde o primeiro dia até o último dia da festa, e celebraram a festa durante 7 dias. No 8º dia, houve uma reunião solene, conforme estava ordenado na lei. O mundo, nós sabemos, foi feito pela palavra de Deus. Deus disse e aconteceu. O povo de Deus, o povo de Israel, ele foi formado pela palavra de Deus no Monte Sinai. A palavra de Deus prometia um novo êxodo no retorno do exílio. E uma vez libertos e de volta à sua terra, com o templo reconstruído, agora as muralhas de Jerusalém reconstruída, o povo então se reúne para ouvir a palavra de Deus. Esse é o contexto do versículo 1. Agora, você notou que são os filhos de Israel que pedem para que o livro da lei seja lido? Quem lembra das pregações de Esdras, que foi feito alguns anos atrás, talvez recorde que Esdras, ainda no exílio, se propôs a mudar o mundo fazendo o quê? Eu vou lembrar. Estudando as Escrituras. Esdras 7:10 diz que ele propôs no coração estudar a lei de Deus. E Deus levou de volta para Israel e ele ensinou o povo a lei de Deus. E aqui está o resultado do trabalho dele. Os judeus querem ouvir a lei de Deus. Eles não tinham o acesso que nós temos hoje. Ronaldo Lidório foi um missionário entre os povos concombas no país de Gana e diz ele que num período de 9 anos plantou 23 igrejas. Entre as tribos animistas daquele país. Ele relata a história de uma mulher de 62 anos que morava numa das tribos e viajou 4 dias a pé da casa dela até onde estava o missionário para decorar versículos bíblicos. Ela queria decorar 13 versículos bíblicos. Ela conseguiu decorar 13 versículos bíblicos. E quando ela voltava para casa, no meio da viagem, ela esqueceu um versículo. Ela não teve dúvidas. Ela voltou até o missionário e reforçou aquele versículo. E ela disse o seguinte: a palavra de Deus é muito preciosa para ficar perdida no meio do caminho. Eu pergunto, você tem esse mesmo desejo de guardar, de memorizar a palavra de Deus no seu coração? Você certamente não precisa viajar, como essa senhora a pé, para buscar acesso à Bíblia e decorar versículos ou memorizar versículos bíblicos. Basta estender a sua mão e você tem a sua Bíblia, ou várias Bíblias na sua casa. Pega o seu celular e você tem a Bíblia também ali. Se você então ler a Bíblia e se esforçar para memorizar versículos, isso com certeza ajudará você a ter uma vida piedosa, a lutar contra o pecado com mais propriedade, com mais segurança e ter uma vida mais agradável ao Senhor também. Essa pergunta eu faço sempre na minha classe. Hoje tinha algumas pessoas novas chegando e eu dou sempre uma folhinha, um questionário para eles preencherem ali. E uma das perguntas é essa, né? Eu quero ter uma noção se as pessoas que estão chegando também leem a Bíblia. E muitos colocam algumas vezes, uma vez, esporadicamente. Eu queria perguntar aqui, né, para levantar a mão, quem lê a Bíblia todos os dias? Quem medita na Escritura todo dia? Não vou fazer isso, tá? Não vou fazer isso. Mas pense, quanto você ama a Escritura? Quanto tempo você investe na leitura bíblica, na meditação, na memorização? Observe no texto uma característica que falta a nós hoje, talvez. Espontaneidade de ouvir a palavra de Deus. O verso 1 diz que eles pediram
para Esdras que lesse a Bíblia para eles. Não havia nenhum outro interesse envolvido ali. Eles não queriam apenas estar reunidos na praça da cidade, queriam fazer um churrasco, jogar conversa fora, falar sobre o trabalho, falar sobre a vida. Não era isso que eles queriam. Eles queriam ouvir a lei de Deus. Infelizmente, muitos crentes buscam essas coisas. Buscam coisas materiais, buscam resultados, buscam benefícios pessoais, mas não têm sede da palavra de Deus. Não têm fome da palavra de Deus. Tem fome, sim, de sucesso, de prosperidade, mas não tem fome da palavra de Deus. Será que é assim com você? Se esse é o seu caso, ore, pedindo para que Deus mova o seu coração para mudar o foco e se dedique a estudar, a meditar, a memorizar as Escrituras. Somente assim você poderá enxergar o mundo pelas lentes da Bíblia e mudar a sua vida dessa forma, e não mudar a sua vida ou mudar a Bíblia com as lentes do mundo. Outra característica que nós podemos também notar naquelas pessoas foi que eles tinham um propósito. O propósito de ouvir a lei de Deus. Eles tinham sede e tinham pressa de ouvir. Não era nenhuma novidade para eles. Não era nada novo que estava sendo trazido. Era a lei de Deus. Quantos de nós aqui temos essas características? Espontaneidade, desejo de ouvir a palavra de Deus, um propósito de ouvir e de aprender mais da palavra de Deus. Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste para nós ver o nosso nível de espontaneidade e propósito? Quando a igreja se reúne para estudar a palavra de Deus, seja no GP, seja na escola bíblica, seja no culto, seja no instituto bíblico, nas conferências que acontecem na igreja, você é o primeiro que se levanta para estar junto ali com o povo de Deus? Para ajudar e servir seus irmãos nessas ocasiões? Ou você é aquele que acha que já sabe tudo, ou que vai ser chato ficar sentado ouvindo mais um sermão, ou que não é nenhuma novidade que será dito, ou que você tem mais o que fazer, ou que você é o único cansado na igreja, ou que simplesmente não gosta de servir e por isso não vou estar junto. Qual foi a sua pontuação aqui? 100% no primeiro ou 100% no segundo? Tomara que seja no primeiro, né? Que você seja o primeiro que se levante. Vai ter conferência na igreja, vai ter o GP, vai ter BD, vai ter o culto, eu vou estar reunido e eu vou servir aos meus irmãos também ali. Irmãos, vocês sabem por que nós caímos tanto? Por que nós falhamos tanto? Por que nós erramos tanto? Por que nós pecamos tanto? Por que nós nos conformamos facilmente ao mundo, ao padrão do mundo, sem achar que isso é errado? Porque nós não conhecemos a palavra de Deus, nem o poder de Deus. Foi isso que Jesus disse aos religiosos da sua época. Ele falou: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Vocês têm a cosmovisão errada, vocês interpretam a Escritura de maneira errada, vocês interpretam da sua maneira, do jeito que vocês querem, vocês veem o mundo como vocês querem, e não de acordo com a palavra de Deus. No verso 1, a palavra ordenado pode muito bem ser uma referência ao mandamento dado por Deus aos israelitas de fazerem exatamente isso aqui. Vai comigo lá para Deuteronômio 31. Deuteronômio capítulo 31, versículos 9 a 13. Deuteronômio 31, 9 a 13. Um pregador disse que melodia aos ouvidos do pregador quando as folhas estão balançando. E é gostoso mesmo. De ouvir as folhinhas, né? Deuteronômio 31, versículo 9. Moisés escreveu esta lei e a entregou aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Moisés lhes deu a seguinte ordem: ao final de cada 7 anos, precisamente no ano do perdão das dívidas, na festa dos tabernáculos, quando todo o povo de Israel se apresentar diante do Senhor, seu Deus, no lugar em que este escolher, vocês devem ler esta lei diante de todo o Israel. Reúnam o povo, os homens, as mulheres,
as crianças e os estrangeiros que se encontram nas cidades onde vocês moram, para que ouçam, aprendam e temam o Senhor, o Deus de vocês, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. E para que os filhos e os seus filhos que não a souberem ouçam e aprendam a temer o Senhor, seu Deus, todos os dias que viverem na terra em que, passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual tomarão posse. Há uma semelhança com o texto de Neemias? O mandamento é um convite para que o povo se reúna para ouvir a lei de Deus, precisamente nessa festa dos tabernáculos que está acontecendo aqui, e que era celebrada no 7º mês, justamente no mês que o versículo 2 fala. Por isso, é o mandamento do Senhor que nós devemos buscar a lei de Deus. Busque tempo para isso. Busque tempo para estudar a Bíblia. Veja como isso é uma oportunidade de você crescer espiritualmente, de você beber mais da água viva. Não se esqueça da importância de que você tem de alimentar a sua alma todos os dias com o nutriente espiritual da palavra de Deus. Se você é filho de Deus, de fato, você deve amar a palavra de Deus e ter prazer em usar bem o tempo que Deus te dá para estar aos pés do Senhor, ouvindo, como o texto de Deuteronômio diz, ouvindo, aprendendo, temendo o Senhor. E não se esquecendo de praticar os mandamentos. Por isso, seja diligente no cuidado da sua alma e aproveite todas as oportunidades para aprender mais do Senhor. Precisamos estar ansiosos do conhecimento de Deus, assim como os judeus que se reuniram naquele dia, como um só homem, com os ouvidos atentos, de forma reverente, chorando por causa do pecado, alegrando-se no Senhor e prontos para obedecer. Agora note que eles não queriam farelo para comer. Eles queriam o pão do céu. Eles buscaram isso aonde deveriam buscar. Hoje, há muita propaganda enganosa nas igrejas. Elas prometem pão, mas só entregam migalhas. Prateleiras vazias, fornos desligados. Mas a receita do pão está aqui. Este pão, ele sacia a sede, sacia a fome, ele alimenta o povo de Deus. É o pão que Deus nos deu. E em Deuteronômio 32, se você notou quando nós lemos, há uma indicação de quem deveria estar ouvindo a lei de Deus. Neemias, ele reduz um pouquinho, mas em Deuteronômio, na lei ali, dizia quem deveria. E lá uma referência às crianças também, ouvindo a lei de Deus. Em Neemias 8, há uma referência a isso quando diz que homens, mulheres e todos os que podiam entender deveriam estar ali reunidos. Você gosta de ter o seu filho junto com você ouvindo a palavra de Deus? Não é ruim para as crianças se sentarem junto com seus pais, ouvir a palavra de Deus. Na verdade, é bom para eles aprenderem a sentar reverentes na casa de Deus com seus pais, ouvindo a palavra de Deus, vendo os pais adorando o Senhor, vendo os pais reverentes adorando o Senhor, ouvindo a palavra sendo pregada. Só porque são crianças não quer dizer que eles não aprendam, e eles aprendem muito, e a gente não entende, não imagina quanto eles podem aprender. Mas continuando o texto aqui, versículos 3 e 4, Neemias vai descrever aquela cena que está acontecendo, como que foi que essa leitura aconteceu. E ali faz a referência a um púlpito de madeira construído para aquela ocasião específica. O fato de o púlpito de madeira ter sido feito para aquele fim não quer dizer que Esdras e Neemias, quer dizer que eles planejaram isso com antecedência. Já tinham planejado que aquela cerimônia aconteceria, que eles estariam ali com o povo reunido, que estaria vindo para adorar o Senhor. E aqui nós temos, então, exemplos de homens que estiveram dispostos a ajudar e construíram aquele púlpito para que o sacerdote pudesse, então, subir ali e expor a lei de Deus. Homens que se dispuseram a servir, a ajudar. Quando os pastores, então, hoje sobem para pregar, não é exatamente o que Esdras fez e o que a cena descreve, mas é um modelo do que é feito. Os pastores estão no púlpito, numa plataforma mais elevada, com a palavra aberta e lendo para a congregação. E aqui nós temos também o chamado bíblico para a exposição das Escrituras. Algumas pessoas pensam que a pregação ela é negociável. Se der eu vou, se
se for possível, eu chego na casa de Deus hoje, mas a pregação é inegociável. Nós devemos, sempre que a palavra de Deus é aberta e exposta, nós devemos estar reunidos ouvindo a palavra de Deus. Esdras pregou, Jesus e Paulo pregaram, Moisés e os profetas pregaram, Paulo incentivou o jovem pastor Timóteo a pregar a palavra, quer fosse oportuno, quer não fosse. E o que Esdras fez aqui é um pouco diferente do que os pregadores fazem hoje, é verdade. Começando pelo tempo da pregação. Nós não vamos das 9 do amanhecer do dia até meio-dia, amém? Nós ficamos aqui 2 horas, 3 horas no máximo, né? Além disso, Esdras tinha 13 homens com ele no culto. Nós não temos, aqui só umas cadeiras, mas eu não tenho 13 homens comigo aqui. Não é dito o que aqueles homens fizeram. Eles podem ter ajudado, levar os pergaminhos. Não era uma Bíblia pequena como a minha, eram rolos que eles tinham. Nós não sabemos como foi, mas o fato é que eles estavam ali com Esdras. E o versículo 3 diz que o povo tinha os ouvidos atentos para ouvir a lei de Deus. Você tem esse ouvido atento para ouvir a palavra de Deus? Senão eu quero te encorajar mais uma vez a ler a Escritura, a ouvir a pregação atentamente. Afinal, é a palavra de Deus que está sendo lida. Não é um livro qualquer. Não é um livro de história que está sendo contado para vocês. Mas há ainda uma outra razão para a qual você pode estar atento ouvindo a palavra de Deus. Primeira razão é que isso vai honrar o Senhor. É a palavra dele que está aberta. É a palavra dele que está sendo lida. Honre o Senhor, então, ao ouvir a sua palavra. Isso faz bem para a sua alma. Você vai ser edificado, vai ser fortalecido. Mas também é encorajador para quem está aqui pregando, ver que você está atento, ouvindo a palavra de Deus, e que depois você compartilha o que você aprendeu também, ou a dúvida que você ficou. Então lembre dessas 3 boas razões para que você possa estar atento ouvindo a Escritura. Mesmo que o pregador não seja tão bom, né, tão prolixo, tenha uma boa oratória ali, como é o meu caso, mas esteja atento à palavra de Deus que está sendo falada. No versículo 5, é descrito que as pessoas se levantaram quando a palavra foi aberta. Isso aqui, queridos, é uma descrição, não é uma prescrição. Não é que nós devemos fazer isso sempre que a palavra é aberta, vamos ficar de pé. Algumas igrejas têm esse costume, a palavra de Deus é aberta, as pessoas ficam de pé, a congregação fica de pé, em reverência à palavra de Deus. Mas não quer dizer que isso seja uma prescrição para a igreja de Jesus Cristo. Na verdade, tem pessoas que podem ficar de pé e não estar atentas à leitura da palavra de Deus. Então não é exterior que você mostra. Isso acontece também, né, em muitos locais em que você tem que mostrar exteriormente uma certa piedade. Mas o que Deus quer ver é um coração contrito, um coração que entende a sua vontade, o seu querer, os seus mandamentos e vive de acordo com isso. Não somente naquele momento específico, para mostrar alguma coisa, mas isso tem que ser um constante na nossa vida, entendendo diante de quem nós vivemos. Não é só aqui que nós estamos na presença de Deus, é todos os dias. O ponto, então, é que nós devemos reconhecer a importância da Bíblia e agir de acordo, ouvindo atentamente e nos arrependendo do nosso pecado, obedecendo ao Senhor e confiando nele para a salvação e para um viver que honre ao Senhor no dia a dia. Observe que a referência não depende da Bíblia, mas do Senhor. O versículo 6 diz isso. Eles ouviram atentos à palavra do Senhor. A lei de Deus eles queriam ouvir. Nós amamos a Bíblia porque ela revela o Deus que se revela através da Escritura. O Deus que se fez conhecido através dela, para que nós, seres humanos, possamos conhecê-lo e saber quem ele é. Nós, então, adoramos ao Senhor e precisamos ter em alta consideração a leitura bíblica, o estudo da palavra de Deus. Nós adoramos o Deus que se revela. O versículo 7 descreve um outro grupo de 13 homens. Tinham 13 com Neemias, com Esdras, e tinham outros 13, junto com alguns levitas, ensinando o povo, no meio do povo. Também não sabemos qual foi a dinâmica que aconteceu naquele dia. O fato é que eles estavam ali, o texto diz que eles estavam ensinando. O versículo 8 nos mostra mais detalhadamente isso. Versículo 8 eu vou ler novamente. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia.
aqueles outros homens estavam entre o povo lendo e explicando a palavra de Deus. O ponto é que eles fizeram o que puderam para que as pessoas naquele dia ouvissem claramente e bem o que era lido e entendessem a palavra de Deus. Porque além de ler com clareza, parece estar implícito aqui que havia uma exposição do que estava sendo lido. Havia então 13 homens, com Esdras, mais 13 homens entre o povo, e eles estavam ajudando o povo a entender a lei de Deus. Será que eles estavam estáticos? Se movimentavam? Nós não sabemos. O fato é que eles estavam servindo. Os 13 que estavam em cima, os 13 que estavam embaixo. Em nossa igreja, a leitura bíblica é sempre feita em voz alta para que a mensagem possa ser lida, ouvida e compreendida pela congregação. Essa foi a recomendação também que Paulo deu a Timóteo. Dedicar tempo à leitura pública das Escrituras. Por isso, eu recomendo, desenvolva o hábito da leitura. Quanto mais você lê a Escritura, e se possível em voz alta, melhor você vai lendo com a pontuação, com tudo que o texto exige para que você possa entender melhor também o texto. Bons líderes servem as pessoas ensinando a elas a lei de Deus. E no versículo 9, vemos a resposta das pessoas ao entendimento da palavra. Eles começaram a chorar ao ouvir a lei sendo exposta. A compreensão da palavra provoca realmente choro, que é a resposta certa, sugerindo que houve arrependimento em não agir de acordo com a lei de Deus. Agora, de um modo paradoxal, a resposta correta ao choro abriu o caminho para eles se alegrarem. É o que o versículo 10 nos mostra. No versículo 10, então lhes disse, vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. A instrução, então, dada para eles era de não se entristecer, porque a alegria do Senhor era a força deles. E o que será que significa essa alegria do Senhor? Essa frase refere-se à alegria que Deus, a alegria de Deus e a aprovação de Deus ao seu povo. Eles podem lembrar o favor de Deus com relação a eles. Quando Deus moveu o coração de Ciro, eles estavam lá no exílio já há 70 anos, e Deus, fiel à sua promessa de que eles voltariam, move o coração do imperador Ciro para permitir que eles voltassem à terra e reconstruíssem o templo e as muralhas de Jerusalém. E agora, de volta lá, eles podem ver Deus cumprindo o que tinha prometido. O Senhor, então, se agradou deles em trazê-los de volta, porque Ele foi fiel à sua promessa. Não que o povo no exílio tivesse aprendido muita coisa, tivesse buscado o Senhor, mas porque o Senhor prometeu fazê-los de volta. Então, essa deve ser a alegria do povo de Deus. Deus é fiel. Deus, Ele promete o que Ele cumpre o que Ele promete. E aí, então, que nós encontramos forças. É na promessa do nosso Deus. Na alegria de Deus em nos salvar, em nos restaurar, em nos proteger. A alegria do Senhor é o que nos protege. A alegria do Senhor deve ser a nossa força. Saber que Deus nos ama por causa da fidelidade a Ele e ao nome dEle. E quem é mais importante do que Deus? Quem poderia ser mais feliz do que Deus? Quem poderia proteger seu povo com mais eficácia do que o próprio Deus? Mas aí você pergunta, e o pecado? E o pecado deles? A mornidão deles, o esfriamento deles? A leitura da lei fez com que eles sentissem culpa do seu pecado e por isso eles estão chorando. Eles estão vendo a condição que eles estavam, o ponto que eles chegaram, e ao ler a Escritura, ao ler a lei do Senhor, eles entenderam a sua condição. Eles são pecadores, mas o que Deus fez por ele? Deus os trouxe de volta. E como eles podem saber que Deus estará ali com eles? Porque eles estão de volta na terra, com o templo construído, com as muralhas reconstruídas, e estão ali lendo a Escritura preservada e aprendendo a lei de Deus. Isso são provas reais do amor e da fidelidade de Deus. Você acredita, de fato, que Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, se alegra naqueles que depositam sua fé em Jesus? Daqueles que creem nele como seu Salvador? Será que Deus se alegra com isso?
Você acredita que Ele está alegre com você que creu em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador? Como nós sabemos isso? Ele nos diz isso na sua palavra. João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Se você creu em Cristo Jesus como seu Salvador, você é amado por Deus, e Deus vai te proteger e vai te ajudar e vai te restaurar se você buscar a ajuda dele na sua palavra. Deus ama o seu povo. Deus se deleita com o seu povo. Em Efésios 1,18, Paulo ora para que Deus ilumine os olhos do povo de Deus, para que vejam a riqueza da glória da sua herança nos santos. E esse trecho termina mostrando que o povo de Deus foi fortalecido pelo conhecimento da alegria de Deus neles. Eles se alegraram porque entenderam as Escrituras. E você? Você já experimentou a alegria de entender a palavra de Deus e viver cada dia em obediência à lei de Cristo? Eu vejo isso no meu grupo, né? Eu tenho um grupo de pessoas que têm chegado à nossa igreja ali e quando eles entendem uma verdade bíblica, a alegria que eu vejo neles e a exultação que há no coração, puxa, eu nunca tinha entendido dessa forma, li esse texto 50 mil vezes e nunca tinha entendido dessa forma. E é tão gostoso ver isto, né? Essa alegria que o conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, traz ao nosso coração. Não basta apenas saber fatos isolados e narrativas bíblicas ou versículos sobre a salvação, mas você precisa também ter a sua cosmovisão de mundo mudada pela Escritura. Não é somente saber fatos sobre Jesus Cristo, não é saber fatos sobre Deus, mas ter a sua mente mudada, o seu entendimento real de quem é Jesus Cristo, a salvação que há por meio dele. Isso é possível apenas quando Deus nos restaura pela leitura e exposição da palavra. Louvado seja Deus, então, pela Bíblia, porque nós temos ela para ler e estudar. E continuando o texto, a partir do versículo 13, nós vemos que nós devemos obedecer aos mandamentos de Deus. E foi isso que o povo fez. Depois de entender o que a lei pedia, após então aquele dia de reunião que tiveram, a partir do versículo 13, nós vemos a narrativa dizendo que os chefes das famílias de todo o povo se reuniu com os sacerdotes e os levitas para aprender a lei de Deus. Esdras foi ali ensinar a eles. Lá em Deuteronômio 6, a lei ordena que os pais deveriam ensinar a lei aos filhos. E por isso, esses chefes das famílias, que são os pais de família aqui, se reuniram no templo para estudar a lei de Deus, para que pudessem, então, ensinar nas suas casas. E ao estudarem, eles perceberam que precisavam obedecer ao que era requerido nela. Versículos 14 e 15. Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado, por meio de Moisés, que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas durante a festa do 7º mês. Assim publicaram e anunciaram em todas as cidades e em Jerusalém, dizendo: saiam para os montes e tragam ramos de oliveiras, ramos de jambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. E o versículo 16 descreve como o povo obedeceu a palavra de Deus, fazendo os preparativos todos para a festa. E as festas de Israel, elas comemoravam o que Deus havia feito pelo povo. Haviam 3 festas que eles deviam celebrar. Isso está lá em Deuteronômio 16. E uma das festas era esta. Essa festa lembrava a caminhada deles pelo deserto e como Deus foi fiel protegendo a eles no deserto. Eles moraram em cabanas, eles não tinham casas, eles eram nômades, né? Eles iam caminhando até chegar na terra prometida. Então essa festa fazia o povo lembrar a fidelidade de Deus para o seu povo. E agora então, aqui eles estão reunidos celebrando essa fidelidade ao Senhor a eles. Eles relembram de modo prático o que Deus havia feito. Encenando o passado, dessa forma, eles conseguem então guardar na memória o que Deus havia feito. E ao celebrar as festas todos os anos, naturalmente eles lembravam que Deus havia feito por eles, estava fazendo por eles no presente, como tinha sido fiel no passado. Versículo 17 cita que aqueles que haviam voltado do cativeiro,
Neemias faz referência a esses porque eles não viveram a travessia do deserto, mas voltaram do cativeiro. Eles também tiveram uma viagem de volta. Também foi longa essa viagem para chegar ali. E Neemias então está lembrando eles dessa viagem de volta e agora celebrando essa festa de maneira única. Ele coloca que nunca houve uma celebração como aquela. E eu não acho aqui que Neemias esteja dizendo que realmente nunca mais houve. Foi aquela única ocasião, desde que eles entraram na terra e Josué celebrou aquela festa, nunca mais houve. Aqui, acredito que o escritor de Neemias esteja usando da figura de linguagem hipérbole, né? Está exagerando a situação para mostrar a alegria que houve naquela geração. Assim como foi a Páscoa celebrada com Ezequias, o rei Ezequias, em 2 Crônicas 30, e a Páscoa celebrada com Josias, em 2 Crônicas 35. Também fala-se que nunca houve uma celebração de Páscoa como aquela. Será que há contradição nesse texto? Não. O autor bíblico está mostrando ali a alegria que houve. E aquela geração nunca tinha celebrado daquela forma. Aqui também, eles nunca tinham celebrado essa festa daquela forma. A alegria era tanta de estar de volta, de ver tudo que Deus tinha feito. Templo reconstruído, cidade murada, eles ali ouvindo a lei de Deus, celebraram aquela festa com grande alegria. Durante, então, todos esses dias da festa dos tabernáculos, a lei foi lida ao povo. Versículo 18 diz isso, que todos os dias, até o fim da festa, a lei foi lida ao povo de Deus. E eles se alegraram em adorar o Senhor, em ouvir o que estava contido na lei de Deus. Concluindo, meus irmãos, a leitura reverente da Bíblia nos leva a conhecer o favor de Deus e os seus atos poderosos em prol do seu povo, mostrando quanto Ele nos ama. Quando você lê a Escritura, você entende o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus para com a sua vida e o amor que Ele tem para com cada um de nós, apesar de nós, apesar das nossas falhas, nossas imperfeições. Deus nos ama e é fiel. E nós celebramos esses atos poderosos também. Nós temos 2 ordenanças que Jesus deixou para que nós lembremos desse amor maravilhoso, dessa graça infinita que nos alcançou, que é o batismo e a ceia do Senhor. Quando nós estamos celebrando essas ordenanças, nós estamos de uma forma encenando o que foi ensinado, o que Jesus Cristo fez. Eu espero, então, do fundo do meu coração, que esse sermão de hoje desperte você para ter fome e sede da palavra, assim como o povo de Israel pediu para ler a lei porque eles estavam sedentos da verdade. Crie o hábito da leitura bíblica diária na sua vida e faça isso de forma reverente. A pergunta 42 do Catecismo diz o seguinte: como deve ser lida e ouvida a palavra de Deus? E a resposta é: com diligência, preparo e oração, para que a aceitemos com fé e a pratiquemos em nossa vida. Você faz isso? Você lê a Bíblia diligentemente, com preparo, com oração, com o propósito de obedecer ao Senhor, de temer ao Senhor, de aprender os seus mandamentos e praticar eles na sua vida no dia a dia? Lembre-se que o avivamento espiritual começa com o retorno à Escritura. Você quer experimentar um despertamento, um avivamento na sua vida? Você quer viver com mais intensidade para o Senhor? Você quer não ter uma vida medíocre, mediana mais, mas uma vida realmente fundamentada na palavra? Retorne às Escrituras com reverência, diligência, preparo e oração, e não como outro livro qualquer. Valorize a exposição pública da palavra. Ela fortalece a fé e a unidade do corpo de Cristo, pois além de confrontar, ela também restaura e alegra o coração e convida pecadores ao arrependimento. Ela traz, sim, a nossa vergonha diante da nossa vida e como nós temos vivido, e semana passada o sermão foi maravilhoso, faltou lençol aqui, né, para o pessoal enxugar as lágrimas, era tanta gente chorando, e isso tem que ser, a palavra de Deus tem que trazer isso, tem que fazer nosso coração sentir como nós estamos vivendo diante da verdade. Mas ela também restaura e alegra, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Tenha isso na sua mente sempre. A tristeza, segundo Deus, leva à mudança e alegria duradoura. Leia lá 2 Coríntios 7. Paulo vai falar isso.
A tristeza, segundo Deus, ela traz uma alegria duradoura na sua vida. A tristeza do pecado não acaba nunca mais, vai só piorar. Mas a tristeza, segundo Deus, ela traz mudança e alegria. Ao descobrir verdades bíblicas, devemos obedecer imediatamente, como o povo fez ao celebrar a festa. A palavra de Deus pede isso, eu vou viver dessa forma. Por isso, faça sempre a você mesmo essa pergunta: o que Deus está me chamando a fazer para fazer com que eu ouvi ou li na Escritura hoje? O que Deus está pedindo para que eu faça? Em cima do que eu ouvi ou do que eu li hoje? Se você tem sido negligente com a leitura bíblica, eu espero que você tenha sido despertado para ter esse compromisso de ler. Nem que seja 15 minutos todos os dias, mas leia e medite no texto bíblico e aprenda lições preciosas que Deus tem para você. Eu quero concluir, o Léo citou semana passada Agostinho, mas não citou referências a ele, só falou dele, né? E eu quero ler uns trechos que ele deixou no livro Confissões. Ele fala o seguinte: a minha consciência, Senhor, não duvida, antes tenha certeza de que te amo. Feriste meu coração com a tua palavra, e eu te amei. Feriste-me o coração com a tua palavra, e eu te amei. Mas o que eu amo quando amo? Não a beleza física ou graça transitória, não o resplendor da luz tão agradável aos nossos olhos, não as doces melodias de todos os tipos de música, não a agradável fragrância das flores, perfumes e especiarias, não o maná e mel, não os corpos que nos deliciamos em abraçar. Não é isto que amo quando te amo, meu Deus. E, no entanto, amo certa luz e som e fragrância, nutrição e abraço em meu ser mais íntimo, onde há um brilho em minha alma que nenhum lugar pode conter, um som que o tempo não destrói, um gosto que não se torna insípido e um abraço que nunca me cansaria, do qual nunca poderia tentar escapar. É isso que eu amo quando eu te amo, meu Deus. Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. E eis que tu estavas dentro, mas eu estava fora, e te procurei lá. Disforme, agarrei-me a estas coisas lindas que fizeste. Tu estavas comigo, mas eu não estava contigo. Estas coisas me mantinham longe de ti, coisas que não existiriam se não estivessem em ti. Tu me chamaste, gritaste e rompeste a minha surdez. Tu brilhaste e dispersaste minha cegueira. Tu respiraste perfume e eu respirei fundo e ofeguei por ti, e provei e tive fome e sede. Tu me tocaste e eu fui incendiado por tua paz. Quando finalmente eu me agarrar a ti, com tudo que sou, não haverá lugar em mim para dor e luta. Minha vida estará totalmente viva, totalmente preenchida em ti. Amém? Baixe suas cabeças, feche seus olhos, vamos orar. Nosso Deus, nós te louvamos por tua grandeza, por tua soberania, por tua majestade, glória, por tudo que o Senhor é. E nós, ó Deus, tão pequenos, não passamos de pó, não passamos de um vapor. Como muitas vezes achamos que sabemos tudo, que temos capacidade para fazer tudo, que podemos viver a vida como nós queremos, sem que um dia prestaremos conta a um Deus que nos criou para que o adoremos, para que nos encontremos em Ti e tenhamos plena suficiência em Ti somente. Deus, obrigado pela Tua palavra lida hoje, pela Tua palavra pregada mais uma vez deste púlpito. Preserva, Deus, essa igreja para que continue pregando a verdade, para que pessoas chegando aqui possam ouvir o Evangelho, possam ser confrontadas com a palavra de Deus. Que sejamos despertados, Deus, pela Tua palavra para buscarmos mais o Senhor e pedimos que o Senhor fira o nosso coração
com a Tua palavra, para que nós possamos Te amar cada vez mais. Deus nos ensina isso, nos ensina a Te amar. Nós precisamos que o Senhor faça isso conosco, para que nós o amemos mais do que todas as coisas que o Senhor criou e que foram feitas para o nosso bem. Deus, obrigado por todos os que estão aqui reunidos hoje. E abençoe aqueles que não puderam vir. Se estão enfraquecidos, ó Deus, se estão frios espiritualmente, que o Senhor também incomode os seus corações, para que sejam despertados, para buscarem o Senhor, para buscarem a Tua palavra, para buscarem refúgio em Ti e forças para a sua vida. Por isso, Deus, nós Te louvamos, Te agradecemos por esse tempo precioso, e é no nome de Jesus que fazemos. Amém.